Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo nosso Facebook. Você que acompanha a gente sabe que a gente sempre traz assuntos que são extremamente importantes para a comunidade escolar, mas também para toda a sociedade. E o tema de hoje, eu vou dizer para você, é super importante de ser debatido por todos. Você já sabe, você participa, compartilha, comenta, envia suas questões através das postagens no nosso Facebook. Durante o programa, a gente, inclusive, vai alimentar as postagens com conteúdo sobre o tema de hoje. E se você estiver acompanhando o Hashtag Educa pelo conforto aí de uma tela maior, que é pela televisão, você também fala com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Participe, é super importante. O Hashtag Educa, hoje, chama atenção para um assunto de primeira necessidade que precisa ser abordado em discussões nas escolas e nas famílias. São as infecções sexualmente transmissíveis. Os números do Ministério da Saúde, que eu vou apresentar agora para vocês, são alarmantes e mostram a importância dessa abordagem desde a educação básica. A gente já estava aqui no Esquenta, quem acompanha a gente pelo Facebook sabe que a gente tem ali uma margem de entrada no programa, que tem os bastidores com os entrevistados, a gente já estava falando o quanto é importante abordar esse assunto ainda na educação básica. Segundo o boletim epidemiológico sobre HIV e AIDS do Ministério da Saúde, de 2007 até junho de 2018, ou seja, nos últimos 11 anos, mais de 247 mil casos de infecção por HIV foram notificados no Brasil. A maioria desses casos está entre 20 e 34 anos. 30% das pessoas infectadas têm ensino médio completo e também há casos notificados de jovens com escolaridade entre o 6º e o 9º anos. Ou seja, a educação básica tem que rever todos esses conceitos. Quem conversa com a gente sobre as ações educativas, prevenção e atenção às infecções sexualmente transmissíveis é Dilma Kupt, psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e integrante da coordenação do programa Saúde nas Escolas, o PSE, que na Prefeitura do Rio é desenvolvido em parceria com as Secretarias de Educação e de Assistência Social e Direitos Humanos. Seja muito bem-vinda, Dilma, Hashtag Educa, viu? Boa tarde, Obrigada é um pela prazer estar participação. E Fernando Perri, né? Diretor do Hospital Universitário Gafrey Guinle, referência nacional em AIDS e coordenador do programa de mestrado de HIV/AIDS da Unirio. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Olha, gente, eu acho que hoje é o dia da gente tirar as dúvidas e esclarecer uma série de abordagens. Eu quero começar perguntando para o Fernando o que são as infecções sexualmente transmissíveis e quais são elas. Antes eu vou fazer um parêntese, porque a gente falava DST, e esse termo mudou, né? Não é mais doença sexualmente transmissível, é infecção sexualmente transmissível. O que são? O Ministério da Saúde ele achou o termo infecção mais correto do que o termo doença. Então, hoje a gente chama de IST, em vez de DST. As infecções são doenças causadas por vários patógenos, podem ser bactérias, podem ser vírus, podem ser fungos, que são transmitidos através da via sexual. Acredita-se que isso começou lá no passado, quando as pessoas, naquela época lá na pré-história, sem roupa, ficavam com a genitália exposta ao meio ambiente, determinados micro-organismos do solo passou para a genitália e aquilo ali então uma vez foi se adaptando à genitália e através do ato sexual esse agente, né, foi passando de uma pessoa para outra. E já tem relatos de múmias egípcias já com sinais dessas doenças sexualmente transmissíveis e que causam uma série de problemas para as pessoas, né? São muitos os problemas. E dentre essas infecções a gente tem... Vamos lá. Uma das mais comuns hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro em especial, é a sífilis. A sífilis é uma bactéria, é um treponema, é uma bactéria que é transmitida sexualmente pelo sexo e é 30 vezes mais facilmente transmitida do que o HIV. Então, a sífilis, há 5 anos atrás, era 0,7 para 100 mil habitantes. Hoje está em 40
para 100 mil habitantes. Ela passa de 0,7 para 40. Então, isso está sendo um problema de saúde pública. E sendo um problema de saúde pública também entre as gestantes, e muito grave, e gestantes adolescentes. Então, são as adolescentes que têm múltiplos parceiros, às vezes lá na comunidade, no baile funk, engravida, às vezes não sabe quem é o pai, e aí adquire a bactéria, e essa bactéria, então, causa um problema não só na mãe, mas causa também no bebê. Criança. E é uma das causas, por exemplo, de demência em idoso. Então, você acha lá que está o vovozinho, está meio demenciado, você não sabe direito por que ele está demenciado, e aí quando você vai ver é sífilis. Aí temos ainda o vírus do papiloma humano, que é o HPV, que causa o câncer de colo do útero, causa o câncer de pênis, porque é um vírus que estimula o epitélio a proliferar, e aí o epitélio é o revestimento do colo uterino e do próprio pênis. E ali então forma verruga, e essa verruga pode evoluir para um câncer. Nós temos também o HIV. Uhum. O HIV também é sexualmente transmissível. Tem ainda micoplasma, ureoplasma, tem a gardnerella, tem tricomonas, tem a cândida, ou seja, existe um grande número de doenças sexualmente. O linfogranuloma venéreo, tem são muitas doenças. A gonorreia, tem a hepatite que é transmitida gonorreias que são agora multiresistentes, já tem, por exemplo, foi lá na Inglaterra, né, foram isolados bactérias resistentes a praticamente quase todos os antibióticos. Então, está sendo realmente um problema de saúde pública as doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque as pessoas não estão usando o preservativo, não estão se prevenindo, e hoje em dia, através até dos próprios aplicativos, etc., a relação sexual tem sido uma coisa muito fácil. E então, uma das coisas muito importantes é você ter a educação dessas crianças. Ela, desde cedo, ela tem que ser educada, em especial a partir dos 11, 12 anos de idade, porque é nessa fase que começa a ter o hormônio. Até essa fase, né, tudo começa a ser bom. Até essa fase, até os 11, 12 anos, você não tem hormônio. Então, é difícil uma criança nessa faixa etária ter interesse por sexo. Ela tem mais interesse pela brincadeira, etc. Mas depois, o hormônio vem para todos os seres humanos. Se todos nós estamos vivos aqui hoje, é porque nossos pais tiveram relação sexual. A relação sexual é inerente, faz parte da humanidade, da espécie humana. E aí, qual é o problema? O problema é você ter uma multiplicidade de parceiros sem a devida responsabilidade de se proteger. Olha só, a gente já tem interatividade aqui. O comentário do Alexandre Rodrigues: mais do que nunca, uma discussão importante e necessária em nossas escolas, com a participação de todos, estudantes, profissionais e principalmente os responsáveis. Rose Figueiredo: oi, boa tarde, sou Gari da 11ª CRE. O tema abordado é de suma importância. Obrigada, viu, pela companhia aqui no #Educa. Dilma, isso que ele está falando é super importante, e eu acho que a gente vive um fenômeno hoje em dia. Esse fenômeno, ele não é só brasileiro, né? Quando a gente vê isso que ele estava falando da sífilis e da gonorreia, é uma preocupação que ela é mundial, porque isso já vem com resistência em outros países, principalmente na Europa, né? Mas a gente tem, olha, na última pesquisa nacional de saúde escolar, a PENSE, realizada em 2015 nas escolas de todo o país, com alunos entre 13 e 17 anos. Olha a educação básica, está bem nessa faixa aí dos 13, 14 anos. Traz um dado importante para a educação. Mais de 35% dos alunos não usaram preservativos em sua primeira relação sexual. O mesmo estudo aponta que quanto mais jovem, menor o uso da camisinha. Qual é o papel da escola nessa discussão e conscientização, Dilma? Na verdade, o papel da escola é fundamental para o diálogo. Porém, falar da temática da sexualidade na escola, das relações sexuais, não é uma tarefa fácil. Por isso, o programa de saúde na escola ele é tão importante, porque ele junta atores de 3 secretarias para trabalhar em conjunto. A Secretaria de Educação, através dos professores, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social. Então, o programa de saúde na escola a escola tem que ter o seu parceiro, que é principalmente o profissional de saúde. O profissional de saúde ajuda a trabalhar aquela informação, porque a questão da informação não basta, a informação todo mundo tem.
O que tem que ser discutido é com metodologias participativas, porque a gente tem que sair da cabeça e passar para o coração e para o comportamento. Então, o grande desafio dos profissionais de saúde, da educação, nós todos profissionais que estamos lidando com adolescentes, conforme disse o doutor, com adolescentes e com jovens, é trabalhar, é que a informação se traduza num comportamento. Isso a gente não faz com prescrição, né? Nós da saúde somos acostumados a prescrever. Faça assim, faça... Não se faz com prescrição, se faz com diálogo, com comunicação, se faz com respeito e entendendo o outro, né? Eu estou me lembrando que nós estamos comemorando os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É de humano para humano. E a gente tem, nesse caso que você aponta, a gente, nas pesquisas apontam que meninos, né, gays, né, e que homens que fazem sexo com homens é o maior grupo desses contaminados. Então, como é que a gente dialoga com essa questão? Então, é preciso a gente se juntar. Eu acho que a gente não pode negar. Temos um tabu, temos alguns preconceitos e temos que trabalhar. E a gente só trabalha no diálogo. Agora, vocês estão tocando num tema que é importante, e é a próxima pergunta, e eu já vou trazer aqui para vocês. Doutor Fernando, o que eu acho que chama atenção para a gente de uma maneira geral é que, assim, temos hoje nas escolas jovens, né, adolescentes entrando na puberdade, nessa explosão dos hormônios que o senhor falou, até mais jovens ainda, temos adolescentes hiperconectados, né? Eles passam o tempo todo conectados à internet, às redes sociais, eles trocam informação entre eles. O que acontece que essa geração tão super conectada e com tanta informação acessível, justamente o maior índice hoje em dia de casos de infecções, de doenças é ótimo, das infecções sexualmente transmissíveis, estão ali nos jovens, nessa garotada que passa o tempo todo plugada. Como que a gente avalia esse fenômeno? O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo hoje é que existe uma discussão muito grande em torno da sexualidade das pessoas, né? Principalmente a pior doença relacionada a isso é a pessoa que discrimina. É o discriminador, né? Quem discrimina. Ninguém escolhe ser homossexual, né? A gente tem uma rede neuronal, nossos neurônios eles funcionam de uma determinada maneira e essa maneira ela é individual. Então a rede neuronal desses meninos, eles olham outro menino e sente atração sexual. Ele olha uma menina e não sente nada. É só você fazer o exercício. O heterossexual, que não gosta de ter relacionamento com homem, né, ele gosta de ter com mulher. O mesmo sentimento que ele tem, o homossexual tem. E aí essas crianças, elas já nascem assim. Não é opção. Ninguém chega assim, hoje eu vou virar homossexual. Isso não acontece, isso não existe. Isso faz parte, é intrínseco à natureza daquele indivíduo. Aí tem uma série de discussões acerca disso, da causa, etc. Você tem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde só retirou o homossexualismo do rol das doenças em 1992. E a Sociedade Americana de Psiquiatria só em 1973. E falando que as neuroses decorrentes do homossexualismo eram muito mais em função da discriminação e do preconceito que essas pessoas tinham do que pela própria aceitação de ser homossexual. E aí essas crianças, quando elas nascem, tanto meninos que gostam de meninos ou meninas que gostam de meninas, elas já sofrem preconceito, por exemplo, pelos pais, sofrem preconceito pelos irmãos, sofrem preconceito pelos vizinhos. Muitas das vezes vão para as escolas e aí pessoas que não estão devidamente preparadas também discriminam essas crianças. E essas crianças elas vão crescendo num ambiente onde elas se defendem. Mas quando chega na fase onde tem hormônio, não tem jeito. Falar em sexo não vai induzir ninguém a fazer sexo. É natural ter vontade. É natural isso desenvolver. Basta a gente lembrar quando a gente tinha 13, 14 anos. E aí você vai passar a sentir desejo. E aí qual é o maior problema?
essa criança que foi discriminada o tempo inteiro pelo pai e pela mãe, ela não vai conversar com o pai e com a mãe. Nem com o professor, Não vai talvez, conversar com o né? professor. A não ser que tenha o professor como uma figura de amigo. Termina, ele não está vai- no raciocínio e eu vou, então, completar. Não vai, por exemplo, entrar num posto de saúde e pedir camisinha. Não vai pedir dinheiro para o pai para ir para a farmácia comprar camisinha, e muito menos entrar numa farmácia e comprar camisinha. Então, essas crianças, elas não se protegem. E aí elas se identificam dentro do ambiente da escola ou no vizinho, né, no ambiente onde mora, e aí começa a ter relações entre eles. E aí eu tive já um grupo desse, de meninos de 13, 14 anos, em que então, começou a ter relação com o mais velho que dava dinheiro para ele. Esse mais velho passou AIDS para ele e esse menino passou AIDS para o grupo inteiro. Então, isso é um problema que não aconteceria se essas crianças tivessem a educação adequada para usar o preservativo. Inclusive vindo de casa, né? É assim, Sim. o acesso, né, à saúde, eu digo o seguinte, que a gente tem que apostar numa questão que é a educação entre pares. Essa é uma aposta da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação trabalhando com protagonismo juvenil, de jovem para jovem, porque é assim que eles são aceitos naquele grupo. Então, essa é uma proposta muito interessante que a gente tem que incentivar aos profissionais de saúde, aos profissionais de educação, de assistência, de trabalhar com um grupo que vai ser um grupo de jovens multiplicadores para outros que vão falar na mesma linguagem e que vão entender aquele. Nós, adultos, temos que começar, porque o profissional da saúde e da educação, ele tem que começar a se despir dos seus conceitos e preconceitos, porque não é nosso papel julgar. O nosso papel é acolher e cuidar. Né? E isso não é fácil, eu não estou dizendo que seja fácil, mas é um exercício que nós temos que fazer. E quanto mais nós compartilhamos experiências, quanto mais nós nos apropriamos de metodologias, principalmente essa metodologia da educação entre pares, ela é fundamental para chegar ao outro e passar um conhecimento e principalmente numa relação de entender aquele ser humano, as suas necessidades, as suas dificuldades. E às vezes nós adultos também temos, porque esses jovens são assim, mas quantos adultos também, num momento de fragilidade, se tornam vulneráveis? Não é? Então vamos entender. Não temos mais grupos, né? Aqueles grupos, nós temos pessoas. E essas pessoas têm que ser ouvidas e têm que ser acolhidas, têm que ter acesso aos métodos, é fundamental. Então, se eu sei que o jovem não pega a camisinha na minha unidade de saúde, lá no dispenser que tem, então como é que eu posso fazer essa informação? Olha, você pega a camisinha na unidade de saúde assim. Eu chego na farmácia, eu posso ter um profissional de referência, conforme a gente preconiza, na unidade de saúde, para os professores e esses profissionais conversarem, pensarem aquele território, fazer um diagnóstico e ter uma intervenção mais efetiva. Recentemente, nós fizemos um seminário com os profissionais que trabalham na saúde na escola, educação, saúde e assistência, em que a gente discutiu bastante os direitos sexuais e direitos reprodutivos, que a gente, mas é um adolescente, mas ele tem o direito à informação, ele tem o direito a ter acesso, inclusive os adolescentes que estão se tratando de AIDS, eles têm o direito a fazer o teste sem a presença do responsável, têm o direito ao tratamento, nada que deixe risco de vida. O adolescente tem direito a ter o acesso. Agora, você está falando que é uma coisa importante. A gente está falando aqui para escolas do país inteiro, né? No Rio temos o PSE funcionando nas escolas. No Brasil tem o PSE. Tem? A maioria dos municípios tem, a maioria. E eu fico pensando como que os professores vão... Porque os professores vão ser esse primeiro adulto, digamos assim, fora a unidade familiar, que vai ter o contato com a criança, inclusive as dúvidas. Não significa que a criança tenha infecção, mas ela, nesse momento, ela tem dúvidas. Como tirar essas dúvidas? Você tem que criar um ambiente agradável, onde ele se sinta seguro e à vontade para poder exercer o direito de tirar as dúvidas, porque
Quem nunca beijou na boca não sabe como é que e quer experimentar. Quem nunca teve relação sexual é a mesma coisa. Então, hoje, como eles estão conectados, eles ficam vendo sites eróticos, eles viajam e entram no Google e muitas das vezes pegam vários conceitos que são errados. E a questão desse acolhimento, que você falou muito bem, a pessoa que está, o professor que está ali lidando com essa criança, ela tem que retirar de si os seus conceitos, os seus preconceitos, porque todos nós somos criados. Quando a gente nasce, a gente não tem formatação nenhuma, a gente não tem língua, não tem linguagem. Quando a gente nasce num determinado local, a gente aprende essa língua, que é um retrato da linguagem que passa naquele meio social. Então a gente cria uma história de vida, e essa história de vida muitas vezes tem a influência dos nossos pais, dos nossos avós, do local onde a gente está, e de uma série de conceitos que, no ponto de vista da ciência, são conceitos que hoje a gente pode dizer até que são ultrapassados e tem muitas besteiras que se fala em relação a isso. E aí, então, você cria uma história que é uma grande ficção de vida, e com relação principalmente a esse comportamento, ou talvez nem um comportamento, mas esse instinto sexual, que é um instinto extremamente importante, que está dentro da gente desde o início dos tempos e que é extremamente importante para manter a perpetuação da espécie. E aí, a abordagem para isso tem que ser desprovida de preconceitos. Então, por exemplo, se eu tenho preconceito contra homossexuais, como é que eu vou pegar um menino de 12, 13 anos que é homossexual e ele ter a liberdade de conversar comigo sem eu jogar uma piada, sem eu falar uma coisa jocosa ou discriminar essa criança? Como é que a gente aborda isso? Eu tinha uma coisa importantíssima, é a questão do sigilo. Porque todos nós gostamos de sigilo, adolescente mais ainda. Então, o ambiente propício é o ambiente que garante o sigilo, que garante o respeito. Então, não pode chegar, às vezes, numa unidade de saúde, o adolescente chega perto de alguém, eu queria, onde é a camisinha? Aí a pessoa grita no corredor, vem cá aqui, ó, tá querendo... Não pode, porque pode ser banal para um menino, né, de você achar que um menino, não, menino, qual o problema dele pegar uma camisinha? Mas para ele, aquilo pode envergonhar. Então, a questão do sigilo com o adolescente, até um aspecto da saúde escolar, que é pesar e medir, você tem que ter sigilo. Ninguém quer estar mostrando para todo mundo quanto pesa, ninguém quer tirar o tênis na frente de qualquer um para poder pesar e medir. Então, a questão do sigilo é fundamental para que esse adolescente sinta confiança de falar com um profissional, de falar com um professor. A gente tem interatividade aqui, olha, o comentário do Ayran Sá Xavier. Espero que eu tenha falado seu nome correto, viu? Boa tarde, sou geógrafa com licenciatura, mas minha primeira profissão é farmacêutica. Entendo bem, é preciso educação sexual. Cauã Martinez, as escolas devem fazer pelo menos uma vez por mês palestras para alertar os alunos? E nessas palestras, é importante a entrega de camisinha? Cauã é aluno da rede. Está perguntando. Posso responder? Pode falar. A questão de entregar a camisinha nas escolas diretamente tem que ter uma negociação com as famílias, principalmente. Tem famílias que, infelizmente, pensam como ele falou. Vai falar de sexualidade, vai incentivar, né? Então, mas o que a gente preconiza é que o profissional, o diretor da unidade de saúde, ele converse com o diretor da escola e eles façam um planejamento conjunto de como é que eu vou abordar essa temática. Muitas vezes o diretor mesmo já procura a unidade de saúde, mas às vezes não. Então, é sentar. Como é que aqueles pais, eles vão... Como é que eles estão sabendo? Uma coisa que eu aconselho muito é a saúde fazer oficina com os pais. Eu já fiz isso, eu também sou professora da rede, já dei aula há muito tempo. Então, quando você começa a abrir essa discussão e os pais fazem isso por total incapacidade de compreender esse processo hormonal, de compreender o desenvolvimento do adolescente. Então, quando chega naquele momento, até o profissional de saúde, o pediatra está acostumado com uma criança, né? Aí está com dor de garganta, aí daqui a pouco não é mais aquela questão, a questão é outra, é como é que eu vou namorar, como é que eu vou ter essa primeira relação sexual.
até o primeiro beijo, eles querem falar sobre isso. Uma questão que, voltando um pouco ao que ele falou, a questão do HPV, nós fizemos uma campanha, né, de vacinação do HPV e, né, foram 2 etapas, né, pegando pré-adolescentes, né? Então, a vacina do HPV está disponível na rede municipal e a cobertura foi baixa, porque muitos pais acham que só pelo fato de tomar vacina você está incentivando a relação sexual. Não é. Você toma a vacina da hepatite, bebê, isso é para te prevenir no futuro. E nós tivemos uma cobertura muito baixa. Então, eu queria pedir aos pais que estão assistindo, por favor, procurem a unidade de saúde, atualizem a caderneta vacinal de seus filhos, né? E vamos lá, tem a vacina do HPV, que é uma vacina caríssima, fora da rede municipal, e está lá disponível na rede municipal. Esse diálogo é importante, que você está falando. Outro dia eu atendi uma adolescente estava grávida com HIV e sífilis. Aí que o pai foi no hospital e fala assim para mim, onde foi que eu errei? Né? Onde foi que eu errei? E ele não sabia que a menina tinha tido relação sexual. Né? Não sabia, a menina escondeu, obviamente com medo de represália, com medo de ficar de castigo, com medo de tirar o telefone, com medo de, sei lá, de ter alguma represália, pelo fato dela gostar de alguém, dela sentir desejo e dela ter vontade e a curiosidade de ter a relação sexual, que faz parte. Quando é que as pessoas vão entender isso? As pessoas não entendem, trazem uma coisa que isso começou em torno de 1800 anos antes de Cristo, quando o sexo passou a ser uma coisa errada, né? E que o sexo deveria ser voltado só para a procriação. Isso tem um pouco a ver com a questão de quando o homem deixa de ser nômade e passa a ter a propriedade, e passa a ter os bens, e começa a se valorizar os bens. E aí você tem que manter aquele bem entre a família e os herdeiros. Então, aí vem isso, principalmente lá na Idade Média, o culto ao primeiro filho, né? E de checar se a mulher era realmente virgem ou não, porque aí ele teria certeza absoluta de que aquele primogênito era realmente do DNA dele. E aí, então, massacraram as mulheres, né, proibiram as sexualidades. Hoje ainda existe em alguns países mutilação de clitóris, mutilação. A mulher morre apedrejada se ela olhar para outra pessoa. Então, esses conceitos, né, que são criados e que a gente carrega dos nossos pais, que influenciam nesse modo de encarar a sexualidade e de criar as barreiras que impedem o diálogo. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter é o amor, né? O amor nas relações e a caridade, em que a gente tem que ser caridoso, a gente tem que dar amor e ser caridoso com as pessoas, entender as pessoas, aceitar aquelas pessoas como elas são e trazer uma mensagem de apoio. E, por outro lado, a ciência evoluiu muito. E uma das coisas extremamente importantes é essa associação das secretarias. Porque muitas das vezes o professor que está ali, né, é um professor de biologia, ele é um biólogo. Então, da mesma forma que se você chegar para mim, que eu sou médico, e me colocar para trabalhar e ter os conceitos da biologia, obviamente que eu não vou saber nada, eu vou falar um monte de besteira. E, da mesma forma, então, que o professor, por mais que ele interaja, por mais que ele leia, por mais que ele sabe, é completamente diferente do médico, porque nós estamos vendo a lesão, nós estamos atendendo o paciente, nós estamos conversando com o doente, nós tratamos, nós acompanhamos a evolução. Então, por exemplo, eu estou há 25 anos tratando pacientes com AIDS. Então, você imagina, eu já vi praticamente todas as doenças relacionadas à AIDS, tudo que você possa imaginar AIDS eu já vi, em vivo, em local, e tratando das pessoas, coisas que as pessoas comuns nunca viram. Então, é extremamente importante essa interação, porque a gente tem o profissional de saúde, não só o médico, o enfermeiro, né, o próprio farmacêutico, ele tem que se juntar ao professor, e aí a gente tem que capacitar esse professor, porque quem sabe levar a linguagem para a criança de 12, 13, 14 anos é o professor, não é o médico. Eu não sei, se perguntar para mim assim, como é que você vai abordar uma criança de 13, 14 anos? Eu não sei fazer isso, mas eu sei ensinar um professor como que ele pode
levar entender a doença em si, toda, isso, né? científica, do ponto de vista científico, a doença em si, o agente etiológico, como é a história natural dessa doença, quais são os sintomas que causam, como é que é o tratamento e o malefício que isso pode trazer para a pessoa. Olha só, o programa hoje está ficando pequeno, a gente já está encerrando, está indo para os segundos finais. Dilma, a gente vai colocar nas postagens, quem tiver interesse pelo programa do PSE nas escolas, mas eu queria que você encerrasse dando dicas aonde encontrar o serviço e como fazer, e aí passar para o doutor Fernando Ferri também para falar sobre onde encontrar ajuda, desde informação, educação, essa parte, até os links do Gafre, a gente também vai colocar aí nas postagens. Bem, aqui no Rio de Janeiro, a gente trabalha com territorialização. Então, qualquer pessoa que quiser saber a sua unidade de saúde de referência, entra pelo Google no site onde ser atendido, vai dar lá e você bota o seu endereço e sabe qual é a unidade de saúde de referência da sua residência. É aquele profissional que vai te acompanhar. As escolas, todas as escolas têm a unidade de saúde de referência delas. E o trabalho de promoção da saúde, prevenção das doenças, ele deve ser construído em conjunto. Eu acredito que aprendendo junto, professor, profissional de saúde, profissional da assistência, vamos ver como é que a gente pode abordar isso, que público é esse que está aqui. Então, todas as escolas sabem e todas as unidades de saúde sabem quais são as suas escolas do seu território e fazem reuniões. Essa é o que é preconizado. Doutor Fernando, rapidinho, que a gente já está estourando o tempo na grade de programação. Coloca o Hospital Universitário Gafreguin à disposição, é um hospital federal, uma escola de medicina, e lá a gente tem esse serviço que aborda de uma forma multidisciplinar, não só o médico, mas o enfermeiro, o biólogo, o psicólogo, farmacêutico, todos atendem as pessoas que necessitam buscar ajuda lá no nosso hospital. Ok, obrigada aos dois pela participação no Hashtag Educa e a gente se vê no próximo programa. Até lá!